Olá, sou a professora Cristiane e sou docente do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas dos Conde da Graça. Vamos iniciar agora uma série de vídeos a respeito da rotina de laboratório de microbiologia. Vamos lá? Bom, o que é um laboratório de microbiologia? É um local onde faz diversos ensaios, onde é possível quantificar, tanto a qualidade, que tipo de micro-organismo tem em uma determinada amostra, mas também quantificar, ou seja, qual é o grau de presença desse micro-organismo. Bom, um exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, bolões de leveduras, então uma série de micro-organismos. Tem que ter rotina, tem que ter disciplina. Por que eu digo isso? Porque nós não iniciamos uma análise microbiológica assim, no instalar de dedos. Quando chega a amostra, nós temos que ter uma série de materiais e soluções previamente preparados. E este é o tema da nossa videoaula de hoje, o preparo de materiais. Bom, aqui a gente tem a bancada com alguns materiais que rotineiramente são utilizados numa análise microbiológica. Então, por exemplo, aqui nós temos a placa de PET, temos aqui duas versões. A placa de PET in vitro, que ela pode, após o ensaio, ser autoclavada, higienizada e está pronta para uma nova análise, E também tem a opção mais prática também, embora não seja tão econômica, que é o uso de placas de PET já esterilizadas, versão de plástico, e são descartáveis. Então, após o uso numa análise, ela então é descartada automaticamente e não pode ser reutilizada. Temos aqui também pipetas, pipetas graduadas, que a gente pode utilizar no ensaio. Essas pipetas, assim como as placas de Petri em vidro, elas devem ser engoladas em papel craft, que é esse papel pardo, ok? Que eles vão colaborar que após a retirada do equipamento que faz a esterilização, ele fica então estéril até o momento do uso, E também tem a oportunidade de usarmos uma análise microbiológica as pipetas automáticas, Elas têm variações de volume e nós utilizamos essas ponteiras aqui, que também devem ser autoclavadas, até o momento do uso, para que não tenha qualquer risco de contaminação. Por que nós temos que autoclavar, O que seria autoclavagem? É uma esterilização, que vai permitir que qualquer micro-organismo que esteja presente nestes materiais não vão contaminar a amostra que eu vou utilizar durante o meu ensaio. Então, vamos iniciar a parte de asepsia de mãos e bancada. Vou convidar aqui a nossa aluna do curso Superior de Tecnologia e Agroindústria, a Maria do Carmo, que a gente chama carinhosamente de Maria. Maria, vem pra cá. Olá, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho da asepsia, E já vou fazer uma pergunta para Maria. Maria, qual é o agente de asepsia mais utilizado no laboratório de microbiologia? O etanol, professora Cris. Etanol, perfeito. Qual concentração? 70%. Isso. Então, na lida, assim, da rotina diária do laboratório de microbiologia, nós vamos sempre usar o álcool 50%. Muitos de vocês devem estar pensando, por que 70% e não 100%? Não usar o álcool absoluto. Bom, no caso da asepsia em si, 70% é mais indicado porque ele é uma solução, onde 70%, como eu já falei, é álcool e 30% é água. Além disso, o etanol é mais utilizado por ser muito eficiente e baixo custo. E por que a água é importante nesse processo? Porque quando o micro-organismo está em contato, ele vai captar a água e junto capta também o álcool. O álcool é letal para os micro-organismos. Inclusive, o álcool ele desnatura proteínas e também ele altera a estrutura de camadas lipídicas da membrana celular dos micro-organismos. Então é isso que faz com que os micro-organismos eles acabam morrendo. Então por isso que ele é muito utilizado. Bom, Maria, então vamos iniciar a asepsia das mãos? A gente pega o álcool, como a professora Cris falou, Pega o também. etanol, 70%. A gente coloca, pega nas mãos, passa entre os dedos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, Após feito isso, uma das coisas mais importantes é a asepsia da bancada. A gente passa toda ela, onde se vai trabalhar. Então, para cá, para o lado, a gente faz toda a higienização com álcool, etanol 70%. Feito isso,
está pronto. Bom, mãos higienizadas, né? Bancada idem. Agora vamos começar com o preparo do material em si. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o papel craft, né? Que é o papel pardo, popularmente conhecido. Vamos enrolar esse material para depois colocar no craft. Para este procedimento, eu convido a minha colega Alice, né? Alice, seja bem-vinda. Olá. E aí a Alice vai explicar todos os passos ali junto com a Maria, ok? Então tá, vamos lá. É bem simples o procedimento, sempre é importante observar se a placa está limpa, né? Não vamos pegar placas sujas para fazer o procedimento. Então você vai cortar o papel craft no tamanho ideal, para o tamanho de placa, que geralmente é padronizado o tamanho, o diâmetro da placa. Centraliza a placa no papel e dobra como se fosse um presente mesmo. Importante que nenhum ponto da placa fique de fora do papel, porque o papel ajuda a manter o material esterilizado mesmo após o processo de esterilização. Bem fechadinho, todos os 4 cantos, e dobra para o centro da placa e vira assim. Vou dobrar mais uma, em caso de dúvidas, né? Centraliza. Dobra as 2 partes para cá. Aqui no laboratório nós temos o costume, o hábito de fazer pacotes, porque é ruim de largar placas individualmente na autoclave. Então, por isso que nós fizemos pacotes de 10 unidades, que é mais ou menos um número aproximado de placas que é necessário para fazer uma análise de mesófilos comum. Como a gente faz? A gente faz 2 pilhas de 5, pega um papel craft maior e faz um pacote mesmo. E fica melhor até o manuseio após a esterilização e a colocação do material dentro da própria autoclave. O procedimento é basicamente o mesmo. Enrolar todo o material que ele fique. Para que isso fique fechado, que não abra na autoclave, a gente faz o uso de cordão. Cada um tem uma sistemática de fazer, mas eu costumo passar assim por baixo, né? Virar aqui assim em cima, que ele torça, e transpor para baixo, que fique bem firme, o pacote não pode se abrir dentro da autoclave. E aqui fecha com um nozinho. Corto o excedente do barbante. Outro material que a gente também esteriliza comumente, esse pacote vai assim para dentro da autoclave. Pode ser feito vários pacotes que a autoclave tem capacidade para isso. Vai assim para dentro da autoclave. Outro material que a gente costuma esterilizar são as pipetas, como a professora falou. Esse é um pouquinho mais complicadinho. Tu corta o papel em tiras assim, conforme no próprio comprimento do material, só corta a largura. Primeiramente, tu dobra uns 3 centímetros para dentro. A pipeta tu posiciona com que a ponta da pipeta fique dentro do envelope que tu está fazendo. Ó. E ela fique um pouquinho inclinada para a esquerda, para facilitar no momento que enrola a pipeta. Aperta assim para ficar bem firmezinho. Essa parte não pode ficar para fora, não pode usar um papel muito velho, porque ele acaba rasgando aqui e tu acaba não esterilizando e mantendo o teu material esterilizado. Tu dobra e com firmeza nas mãos,
tu enrola a pipeta depois desse procedimento. Opa! Pode pegar na mão também e enrolar. Quando chegar aqui na ponta, no bocal da pipeta, é importante marcar que é o bocal da pipeta. A gente costuma amassar o papel mesmo, que ele fique assim, que tu consiga reconhecer o bocal da pipeta e a ponta da pipeta. Sempre nesse ponto tem que ficar bem enroladinho para manter a esterilização mesmo após o período de esterilização dentro da própria autoclave. Vamos repetir então o procedimento de enrolar a pipeta, se caso tenha ficado alguma dúvida. Primeiro, tu dobra uns 3, 4 centímetros para dentro o papel. Dobra, posiciona a pipeta um pouco inclinadinho assim para o lado esquerdo. Marca aqui, ó, aperta para ele ficar bem apertadinho, para não ter risco da pipeta escapar. E dobra da esquerda para a direita. Firmou, tá bem firmezinho. E aí tu começa a enrolar bem firme, porque não pode escapar a pipeta do papel pardo. Pode pegar na mão, se preferir pode fazer em cima da bancada, porque tudo isso vai ser esterilizado. A gente costuma amassar aqui em cima para definir que aqui é o bocal da pipeta e aqui é a ponta da pipeta. No momento da análise, tu sabe para que lado tu tem que começar a desembrulhar para evitar a contaminação com o meio que tu tá. Alice, eu tenho uma dúvida. Se no momento que eu embrulhei a pipeta, eu não percebi que o papel estava com uma ruptura e coloquei para ser esterilizada, quando eu tirar, ela ficou esterilizada ou não? Ela está esterilizada, mas no momento que tu tirou de lá, tu já está expondo o material ao ambiente externo. O próprio vidro direto, então tu vai contaminar o material. Então ele é descartado para uma próxima autoclavagem, né? E tu usa outro material. Não utiliza aquele material, tu tem que preparar novamente. Uma coisa que é importante a gente ser feito, também com as pipetas, a gente une o número X de pipetas e faz também um pacote, para ser mais fácil depois no momento da autoclavagem. Que eu não falei anteriormente, mas é muito importante a questão da organização no momento da análise microbiológica. E faz um envelope mesmo, assim, bem simples, bem tranquilo. Mesmo ela assim, embrulhada individualmente, embrulhada depois conjuntamente, fica bem esterilizada? Fica, porque o binômio tempo e temperatura, que é utilizado na autoclave, é calculado a partir do ponto do meio da autoclave. Ela tem uma capacidade máxima para alcançar e ela é calculada no meio. Quanto tempo eu levo para bem no meio, no centro da minha autoclave, chegar a determinada temperatura e garantir uma esterilização. Então todo o material vai ser esterilizado do mesmo jeito. Não importa quantas vezes foi embrulhado. Exatamente, não importa. E todo o material que eu coloco para ser esterilizado tem que estar com uma identificação? Sim, isso que nós vamos fazer agora. Quando o envelope é assim, a gente pode usar também a fita crepe comum, que pode ser esterilizada, é um material autoclavável. Existem fitas que se usam no comércio, comercialmente aceitas, que elas vêm com uma certa identificação. Essa é uma fita comum de papelaria. Existem fitas autoclaváveis próprias que identificam quando um produto está autoclavado ou não. Ela apresenta faixas na própria fita. Quando tu coloca, ela não aparece. Depois do processo de autoclavagem, ela marca as fitas com uma certa coloração. Aí tu sabe se esse pacote está esterilizado ou não. Esse tipo de fita tem no comércio local, para venda? Não, é só em lojas especializadas para autoclavagem mesmo. E uma coisa importante para ser feita é que se eu preparei esse material para um colega, ele precisa saber qual a graduação e a quantidade. Então é sempre importante escrever pipeta graduada de 5 ml, que foi o volume que nós utilizamos,
E existem 3 unidades nesse pacote. O mesmo procedimento a gente faz com o pacote de placa de pele. No caso que são 10 placas, 10 unidades de placa de pele. Então, pessoal, após o preparo de materiais, a próxima etapa é justamente a esterilização, né, de tudo que foi preparado. Mas não só as vidrarias, mas também as soluções que vão ser utilizadas nos ensaios biológicos. Essa aqui é a autoclave. Ela é um aparelho que trabalha em alta pressão. É como se fosse uma grande panela de pressão. Por isso tem que ter muito cuidado quando for operar esse equipamento, para que não tenha algum risco de acidente. Por que o sistema de alta pressão? A alta pressão ela permite que a água que nós vamos utilizar no equipamento, né, que vai ser transformada em vapor, não seja evaporado a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água à pressão atmosférica, que é onde nós nos encontramos. Esse equipamento ele vai permitir que a água chegue até 121 graus Celsius. É a temperatura que todos os micro-organismos presentes, né, todas as células vegetativas, elas vão ser, né, eliminadas, mas assim como os esporos, né, que são formas mais resistentes que alguns micro-organismos, né, são mecanismos de defesa que alguns micro-organismos possuem, que o mais clássico na agricultura de alimentos é o Clostridium botulinum, né, que sua toxina causa a terrível doença do botulismo. Agora, a Alice vai explicar todo o funcionamento do equipamento, né, e vai explicar como os materiais devem ser adicionados, condicionados. Como a professora Cristiane explicou antes, esse aqui é a nossa autoclave aqui no laboratório. Cada autoclave funciona de um jeito. A gente obedece principalmente o manual de instruções dele. Nesse caso, dessa marca, desse modelo, funciona da seguinte maneira. Ele tem uma abertura, uma resistência lá embaixo, onde a gente vai colocar 2 litros de água destilada lá no fundo. O importante é que ele tem uma saída de emergência lá embaixo, que tem do lado é uma válvula de escape, onde a pressão que for superior, para ela não estourar, ela escapa. O importante também é não tapar, quando a gente põe os cestos, esses 2 furos. Aqui tem um e ali tem outro, que são sistemas de segurança do próprio equipamento. Nesse equipamento, como eu já falei, são 2 litros de água destilada e devem ser medidos. A resistência que fica lá embaixo fica completamente coberta pela água destilada. A gente faz a colocação dos cestos, que são do próprio equipamento. E a gente faz a colocação do material, que vocês já identificaram, como a gente fez anteriormente, faz a acomodação do material lá dentro. Não existe uma ordem correta de como colocar e se coloca primeiro a vidraria ou se coloca primeiro os reagentes. Faz a colocação do segundo cesto. Nesse segundo cesto, a gente procura observar que ele tem partes teladas e partes não teladas. As partes não teladas não podem tapar os furos, que nem eu falei anteriormente.
tem um furo aqui e o outro furo fica localizado aqui. A parte telada aqui, não interrompendo assim. Os meios de cultura, conforme vocês já prepararam, identificados também. E aí é só fechar o equipamento. Uma coisa importante a ser falada é quando tu fecha, tu não precisa arrochar. Ele não precisa ficar muito apertado. Ó, fechou. Dá só uma meia voltinha que ele não precisa ficar completamente fechado. Nesse equipamento aqui tem um botão, uma alavanquinha aqui do lado, que tu liga o equipamento. O equipamento está ligado. Nesse lado de cá, tem um painel de controle. Que ali está escrito, ó, iniciar ciclo. Continua ali. Iniciar o ciclo. Tu aperta na tecla E, que é Enter. Aparece no visor a temperatura que a gente quer. Se a gente quisesse selecionar uma temperatura diferente, a gente ia no S e selecionar a temperatura diferente. Como no caso, a gente já quer a temperatura de 121 graus, no caso aqui está selecionado para 25 minutos. Cada equipamento, cada material pode ser estipulado um novo tempo, novo ciclo. Vamos selecionar aqui para diminuir. Por que não está diminuindo? Nós queremos o tempo de 15 minutos. 15 minutos. A tecla Enter. E ela começa a fazer o processo. Alice, eu tenho uma dúvida em relação ao autoclave. O material que fica abaixo, né, no cesto de baixo, ele não fica menos esterilizado do que do material que está no cesto de cima? Não, porque o equipamento controla a temperatura e o tempo depois que todo o autoclave atingiu a temperatura de 121 graus. Depois que todo o volume de vapor alcançou os 121 graus, que ele começa a contar o tempo. Então não tem o mais esterilizado e o menos esterilizado. Todo o material fica esterilizado igual. Como aluno, eu também tenho uma outra dúvida. E se eu esquecer de colocar os 2 litros d'água, o que acontece? Queima a resistência. Já aconteceu, né? Já aconteceu anteriormente com outro grupo de alunos. Eles esqueceram de colocar água e aí o equipamento, eles esqueceram e fizeram todo o resto do procedimento, só não colocaram água. O que isso acontece? Queima a resistência e o equipamento apita, ele tem um sinal sonoro de que algo está errado. E ele liberou a válvula de segurança, indicando que tinha alguma coisa errada para a gente vir aqui solucionar. Ele queimou toda a resistência e acabou afetando inclusive o papel que estava dentro do autoclave. Tivemos que descartar todo o material e refazer o procedimento. E consertar o autoclave, que foi para o conserto. E Alice, uma dúvida. Qual a vida útil do material esterilizado? Aqui no laboratório a gente costuma usar em torno de uma semana a 15 dias. Mas, por exemplo, se é um meio de cultura ou uma água peptonada que fica armazenado na geladeira, se ele ficou muito tempo, a gente esteriliza de novo. Porque Correto. pode ter acontecido alguma contaminação, aí a gente esteriliza de novo. Mas, de caso contrário, ele dura um certo tempo esterilizado já. Bom, Alice, muito obrigada, né? Então essa foi a nossa aula de preparo de materiais de autoclavagem e nos encontramos então em uma próxima videoaula. Até mais! Até mais.